Olá, eu sou o professor Messias Soares de Matemática. Vamos estudar dentro da geometria o assunto áreas e perímetros de figuras planas. Tranquilo? Vamos lá. Olha só. Primeiramente, gente, vamos trabalhar aqui algumas anotações importantes, tá? Para a gente poder se entender no decorrer do curso. Olha só. Para a parte de área e perímetros, a gente vai ter algumas simbologias, tá? A, P, H e L, ok? Onde o A vai representar a área, o P, o perímetro, o H, a altura e o L, o lado, tá? Então, isso é uma conversa entre a gente, para quando a gente simbolizar, tá? A gente já está sabendo do que está falando. Algumas questões, né, propostas em concursos públicos determinam algumas letras, tá, para determinados elementos. Então, nesse caso, a gente vai se adequar àquilo que a questão está propondo. Beleza, gente? Vamos lá. Então, olha só, a primeira figurinha que a gente vai falar é o triângulo, tá? Um triângulo qualquer, ou seja, não tem uma definição se os lados são iguais ou diferentes, né? Se os ângulos são iguais ou diferentes. Então, é uma notação geral, tá? Ou seja, um triângulo qualquer vai ter essa formulazinha de área. Então, vamos lá. Pra gente, pessoal, tem o seguinte, ó. Triângulo, figura de três lados, onde a gente determina que um lado é a base. Para essa figura, a base é esta linha aqui, tá? Então, representado aqui pela letra B. E aqui a altura H, tá, gente? Um detalhe, a altura sempre sai do vértice, tá? E vai até o lado oposto ou o seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui, como já tinha representação, já seria a altura, mas o adequado é você ter aquele ângulo de 90 graus, principalmente, tá, quando a questão lá na prova propõe. Então, se já tem um desenho, é melhor que ela coloque, tá? Fica lógico, melhor para a gente, né? Mais fácil ainda de deduzir. Muito bem, gente, então é fórmula, tá? Não tem muito mistério aqui é fórmula, tá? Então, a área o que é? A área é a medida da base vezes a altura dividido por 2, tá? Então, a área de um triângulo qualquer é a base vezes a altura dividido por 2. Vale um alerta à questão de prova, gente. Se aqui nesta medida for estabelecida aqui, ó, que esta é a base, a altura já vem de outro lado, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. De repente eu estou ali com um triângulo, o problema determinou lá no seu gráfico que aqui é a medida da base, ok? Então, do vértice oposto eu levo até a base um segmento que forme o quê? 90 graus. Então, aqui eu vou ter a altura, tá? Então, muito cuidado que a base, ela nem sempre está nesta posição. Ela pode estar representada por qualquer um dos seus lados, tranquilo? Então, confirmando para vocês, área do triângulo, base vezes altura sobre 2, tá? O objetivo nosso aqui, mostrar a fórmula e exemplificar. Bora ver aqui neste exercício, tá? Como é que a gente aplica, portanto, a fórmula. Vamos lá, então, fazer nessa questãozinha. Muito bem. Diz assim, ó. A altura de um triângulo equivale a 2/3 da base, que mede 12 centímetros. A área desse triângulo é quanto? Então, olha só. Informação aqui geral é essa. A altura mede o quê? 2/3 da base. Então, a altura H é igual a 2/3 da base, tá? Como a gente viu ainda agora na figurinha anterior, lá estava representado por B, então bora usar o B aqui, tá? E o problema disse que a base mede 12, prontinho, ó, base mede 12. Daí então, pessoal, se a altura mede 2/3 da base, então fica assim, ó, 2/3 de, tá? Lembrando que essa relação aqui sempre indica uma multiplicação. Então, 2/3 da base, que é 12. Prontinho, ó. Aí faz aqui 12 por 3, que dá 4, e 2 vezes 4, que é igual a 8. Portanto, eu tenho base 12, altura 8. O que o problema quer? Que é a área. Então, vamos lá. A área, base 12 vezes altura 8 dividido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2. Tranquilo? Vamos fazer continha, ó. 8 por 2, dando 4, né? Então, 12 vezes 4. E, finalmente, a área 12 vezes 4, que dá 48. Nesse caso aqui, unidade de área, centímetros
quadrados, tá? Então tá aqui, ó, a solução desse nosso exemplo de número 1. Tranquilo? Bora dar uma olhadinha então. Aqui a gente tem a letra D de dado, né? D de dado aqui como alternativa correta. Prontinho, pessoal. Então aí uma aplicação de triângulo, né? A fórmula base vezes altura sobre 2. Tranquilo? Vamos dar prosseguimento então aí a novas figurinhas, a novas fórmulas, portanto. Olha só, a próxima figura também é um triângulo, só que é um triângulo denominado equilátero, ok? Os triângulos são classificados como triângulos escalenos, são 3 lados diferentes. Os isósceles, né, vamos falar mais lá na frente em exercícios, que tem 2 lados iguais, e esse caso aqui que é o equilátero, que tem os 3 lados iguais, tá? Nesse caso aqui, ó, triângulo equilátero de lado L, então cada lado representado aqui pela letra L, já que todos são iguais, ok? Daí é o seguinte, pessoal, como no outro triângulo, aqui também tem uma altura, tá? Então aqui também tem uma altura, aqui também, logicamente, vai formar 90 graus, tá? Então, a princípio, a fórmula é base vezes altura sobre 2. Então, teria que escrever assim, a área base L vezes a altura H dividido por 2. Seria essa a fórmula, tá? Só que qual é a intenção do uso dessa fórmula? É que você escreva tudo em função apenas do lado L. Não dependa necessariamente da medida de H, tá bom? Por outro lado, você tem uma fórmula para a medida H. Olha só, para essa medida H, eu vou pegar aqui, ó, fazer esse triângulozinho aqui. Esse triângulo seria esta parte aqui do triângulo equilátero. Então, este triângulo teria uma medida H, né? Teria uma medida H, teria bem aqui uma medida L, e bem aqui, gente, tá? No caso do triângulo equilátero, essa altura divide aqui a base em 2 partes iguais. Ou seja, seria L dividido por 2, tá? Seria, portanto, um triângulo retângulo. E aí tem 2 caminhos, gente, tá? O ângulo interno do triângulo equilátero ele tem 60 graus, tá? Não é importante para a execução de questões dentro de área de figura plana, tá? Mas ele ajuda, por exemplo, a você deduzir a fórmula da altura. Ou, se for o caso, também usa o teorema de Pitágoras, legal? Bom, daí então, você já tem aqui anotado, né? A fórmula, ela é L raiz de 3 sobre 2, ou seja, depois de todas as deduções, você chegaria então nessa forma, tá? Recomendo, galera, chega com essa fórmula ali na cabeça, porque vindo lá um problema de triângulo equilátero, é muito provável que a questão envolva a medida da altura. Então ela é somente L raiz de 3 sobre 2, né? L raiz de 3 sobre 2, beleza? Tá, se a gente fosse levar ao pé da letra aqui, né? Tá? Então, por isso que eu disse que essa fórmula é importantíssima, é que se você esquecesse a fórmula da área, você teria como deduzir pela fórmula anterior, base vezes altura sobre 2. Tá? Então, ficaria assim, por exemplo, ó, L vezes H dividido por 2. Né? Então, lembrando, aqui está dividido por 2, propositalmente eu vou puxar esse 2 para baixo do L aqui, tá? Só para facilitar a dedução da fórmula. Poderia puxar para baixo do H, não tem problema nenhum. Vamos lá. Ficaria assim, ó. Área L sobre 2 vezes altura, que a gente viu agora, que é L raiz de 3 sobre 2, ó. Prontinho. Aí eu tenho, ó, lá embaixo, 2 vezes 2, 4. L vezes L, L ao quadrado, né? Potência aí, ó. Raiz de 3. E aí você chega, portanto, na fórmula da área do triângulo equilátero. Prontinho, ó, tá? Então, fundamental saber a fórmula da altura. L raiz de 3 sobre 2. Área L quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, tá aí a fórmula da área do triângulo equilátero, tá? Então, como no caso anterior, bora fazer aqui um exemplo, né, importante para a gente treinar um pouquinho as fórmulas. Legal? Vamos lá. Muito bem, tá aí a questãozinha. A questãozinha diz assim:
o lado de um triângulo equilátero mede 6 raiz de 3. Sua área vale quanto? Então, olha o quanto que é importante saber a fórmula, né? Que ela dá uma dinâmica para a gente. Veja, o lado é 6 raiz de 3. A área, quanto é? A área, gente, está aqui, ó, L quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, pronto, ó, joga aqui. A área... Vou até fazer assim, ó, raiz de 3 sobre 4. Aqui é a parte numérica da fórmula. Então, tu vai pegar só o teu L, tomar o valor correspondente e jogar lá, ó. Vai ficar assim, 6 raiz de 3 ao quadrado, ó, L ao quadrado, beleza? Segue. A área, aqui, ó, raiz de 3 sobre 4, vou repetir. E aí, gente, você faz aqui o que a gente chama de distributiva, né, da potência. Você vai jogar para cá. 6 ao quadrado e raiz de 3 ao quadrado, né? Então fica assim, 6 ao quadrado, 36. E raiz de 3 ao quadrado, lembrando que quando você tem, ó, a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, é só eliminar o radical por conta da potência. Então o resultado é só o radicando. Então, nesse caso aqui, vai eliminar o radical, fica apenas o 3. Prontinho. Aí, a gente finaliza. Ó, área 36 por 4, que dá 9, vezes 3 vezes a raiz de 3, e a área 20, aliás, aqui, ó, 27, né? 9 vezes 3, 27, raiz de 3. Está aqui, então, a solução da nossa questão número 2, né? Nosso exercício de número 2, ok? Então, aqui a gente marca na letra E, ok? Ó, tá aqui, então, a solução. Questões, tá, gente? A gente está priorizando questões de concursos aí anteriores. É importante para o treino, né? Você trabalhar de maneira focada, direcionada aí para os concursos, ok? Bora fazer outro caso aqui, gente. Olha só. A gente vai trabalhar agora dentro dos quadriláteros. Nos quadriláteros, a gente vai trabalhar o retângulo, o quadrado, o losango e o trapézio, tá? Para começar e dar um raciocínio legal aqui para vocês, isso vai ajudar principalmente no quadrado com o retângulo. Essa figurinha aqui a gente chama de paralelogramo, tá? Paralelogramo. Qual é a característica dela? É que ela é um quadrilátero, ou seja, tem 4 lados. Os lados opostos são paralelos, por isso o nome paralelogramo, ou seja, eles têm a mesma distância, tá? Então, os lados opostos paralelos 2 a 2. E por consequência disso, também são iguais, opostos iguais, tá? Então, aqui, ó, esta medida de baixo igual à medida de cima. A medida da esquerda igual à medida da direita. Qual é o diferencial que a gente tem para o que a gente chama retângulo? É que o retângulo é um paralelogramo porque ele tem os lados opostos paralelos, só que em particular ele tem os ângulos todos medindo 90 graus, tá? Todos medindo 90 graus. Já o paralelogramo não. A única exigência para o paralelogramo é essa, que os ângulos opostos sejam iguais, tá? Que os ângulos opostos sejam iguais, beleza? Então ali ocorre isso, no caso estende, até porque todos são iguais. Então você vai ver isso daqui a pouquinho, que esse raciocínio vai ajudar você juntar a ideia sobre retângulo e quadrado, legal? Vamos lá então, bora falar um pouquinho aqui do retângulo. Gente, o retângulo não tem muita enrolação não, tá? Retângulo, área é o quê? Base vezes altura, ou seja, você trabalha duas dimensões, tá? As duas dimensões que tem, as duas dimensões que formam o ângulo de quê? De 90 graus, tá? Uma você chama de base, outra você chama de altura. Lembrando a questão contextualizada. Em geral, o problema ele fala de terrenos, de grandes áreas, né? Situações reais, né? Ah, um loteamento tem 25 metros por 30 metros. Ou seja,
Quando ele dá essa informação, ele está dizendo que você tem, por exemplo, 25 metros de comprimento por 30 metros de largura, ou o contrário, 25 metros de largura por 30 metros de comprimento. Não tem problema nenhum, tá? Geometricamente, um vai fazer papel de base e o outro vai fazer papel de quê? De altura. E como a área é o quê? Base vezes altura, ou seja, é uma multiplicação, né? O que se diz lá? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz se você chama um de base ou outro de altura, um de comprimento, outro de largura. Você só vai considerar isso se o problema fizer uma relação com uma das medidas. Aí tem que ter uma atenção um pouco mais redobrada. Tranquilo? Prontinho, gente. Está aí a área do retângulo, primeiro quadrilátero que a gente está propondo aqui para vocês. E como em cada caso, vamos lá para outro exemplo, tá? Aqui tem um exemplo bem legal que já envolve figura que a gente estudou lá para trás. Vamos lá. Muito bem, aqui diz assim, ó. Para um trabalho escolar, um aluno precisou recortar um triângulo com 15 centímetros de base e 20 centímetros de altura. E um retângulo com 30 centímetros de base, conforme mostram as figuras. Então está aqui as nossas figurinhas, fora da escala, o que é uma praxe dentro de questões de concurso, tá? E aí diz assim, ó, sabendo que as figuras deverão ter a mesma área, atenção para esse ponto, então, em relação à altura do triângulo, a altura H do retângulo deverá ser quanto? Tá? Deverá ser igual, deverá ser 5% maior, perdão, 5 centímetros maior, mas em relação a quê? A altura do triângulo. Então vamos lá, bora para cima da questão. Pessoal, então é o seguinte, a gente já viu lá em triângulo, né, que a área o que é? Base vezes altura sobre 2. E vimos há pouco que a área do retângulo é base vezes altura. E aí eu vou fazer um detalhe, ó, HT e HR, tá? Para quê? Para diferenciar a altura do triângulo da altura do retângulo, tá bom? Então bora aqui fazer o seguinte. Ponto importantíssimo na questão, gente. O problema diz que as figuras têm que ter o quê? A mesma área. Portanto, digo aqui o seguinte, ó, que a área do retângulo é igual à área do triângulo. Então, bora trabalhar em cima disso. Vamos lá. O que é a área do retângulo? Base vezes altura. A base aqui é 30. Então, bora lá. 30 de base vezes a altura do retângulo. Ok? E aqui, ó, é igual à área do triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, a base é 15 vezes a altura do triângulo, que é quanto? 20 dividido por 2. Prontinho. Vejam que sobrou apenas aqui a variável h do retângulo. Tá ótimo, né, gente? Então, vamos lá. Vamos por aqui, ó. 20 por 2 vai dar 10. A gente prossegue assim. 30 vezes HR é 15 vezes 10, que dá 150. HR, então, é 150 dividido por 30, né? Passou dividindo, portanto. Daí, então, a altura do retângulo, 150 por 30, né? Dá para eliminar o zero. 15 por 3 vai dar 5 centímetros. Está aqui a altura do retângulo. A altura do triângulo, o problema já tinha dado, né? Está até aqui na figura, ó, vale 20. Prontinho. Daí, então, está aqui, então, a medida das alturas, as medidas, né? Agora a gente tem como tirar a relação. Vamos lá. O problema diz, em relação à altura do triângulo, ou seja, em relação à medida de 20 centímetros, a altura do retângulo deverá ser o quê? Vamos lá. Se a altura do retângulo é 5 centímetros e a do triângulo é 20 centímetros, então a altura do retângulo ela é 15 centímetros, o quê? Menor, né? Então, ela diminui em 15 centímetros. Então, se tinha 20 para o triângulo, diminuiu para 5 no retângulo, então diminuiu 15 centímetros. Portanto, nós temos aqui
a letra E como a alternativa correta nessa questão de número 3, beleza? Então, olha aí, o probleminha já está ficando um pouco mais interessante, já estamos misturando aí as figuras, né? Lógico, aquelas que a gente já estudou. Muito bem, gente, bora seguir. Agora a gente vai trabalhar o quadrado, né? Então agora a gente trabalha o quadrado. Muito bem. Falei há pouco para vocês do paralelogramo, tá? Então o paralelogramo, o que é que ele tem lá? Dois lados opostos paralelos, né? E ângulos opostos iguais, beleza? Então é o seguinte, aqui, gente, considera o seguinte, ó. Eu tenho que o quadrado ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais, de 90 graus no caso. Exatamente os ângulos do retângulo. Então, por ele ser um paralelogramo também e ter os ângulos de 90 graus, então ele é um retângulo. Então ele adota aí tudo aquilo que o retângulo tem. Então, o que é a área do retângulo? Base vezes altura. O que é a área do quadrado? Base vezes altura. Só que, costumeiramente, a gente representa de outra maneira. Bora ver como é que é. Vamos lá. Base L vezes altura L. Então, a área é L vezes L, que é L ao quadrado. Então, é costume a gente usar a fórmula L ao quadrado para a área do quadrado. Beleza? Daí, gente, vejam que a dedução dela é simples, vindo do quê? Da área do retângulo, tá? Então, eu esqueci a área do quadrado, acho difícil, né? Mas se esqueceu, vai na fórmula do retângulo que vai dar certo, tranquilo? Outro ponto importante que aqui vale alertar é a questão da diagonal do quadrado. Então, vamos usar aqui o Dzinho, tá? A diagonal do quadrado, gente, tá? Ela faz isso aqui, ó, ela divide o quadrado em 2 triângulos. Vamos anotar aqui. Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, ok? Porque tem um ângulo reto, e é isósceles, porque tem 2 lados iguais, né? Falamos ainda há pouco sobre triângulo isósceles. O que ocorre então? Bem, aqui eu teria a medida D, que seria a diagonal, aqui a medida L, um dos lados do quadrado, e aqui a outra medida L, tá? Então, deduzindo por teorema de Pitágoras, você chega também a esta fórmula, né? L raiz de 2. Então, aqui eu tenho a fórmula da diagonal do quadrado, tá? Então, diagonal do quadrado, L raiz de 2. Área do quadrado, L ao quadrado, ok? Vamos abrir um parênteses agora, porque mais adiante a gente vai estar começando a falar disso. Existe um outro elemento chamado perímetro. E o perímetro, gente, ele serve para qualquer figura. Então não tem necessariamente uma fórmula, né, de perímetro. Existe um conceito. O que é o conceito de perímetro? Primeiramente, a ideia geral. O que é perímetro? Perímetro é contorno, tá? Então, se você contorna uma figura, você tem ali o seu perímetro. Particularmente para os polígonos, quadriláteros, triângulos, né? Principalmente essas 2 figuras que a gente vai estar estudando aqui, a gente diz que o perímetro é a soma dos lados, né? Soma dos lados. Mas isso aqui não esqueçam, tá? Serve apenas para os polígonos. Por quê, professor? Porque é o seguinte, daqui a pouco a gente vai estar falando do círculo. E o círculo também tem perímetro, mas não tem o quê? Não tem lado, né? Ele vai ter perímetro, mas não tem lado. O círculo tem o quê? Tem o contorno. Então, o seu contorno vai ser o seu perímetro, tá? Então, uma ideia geral aqui, para que a gente possa falar tranquilamente sobre perímetro em qualquer questão que apareça para a gente. Tranquilo? Muito bem. Bora fazer o seguinte, vamos trabalhar aí mais um exemplo, né? Agora sobre o quadrado. Vamos lá então.
diz assim: uma praça quadrada tem uma área total de 225 metros quadrados. Logo, olha aí, o perímetro dessa praça em metros mede quanto, né? Então, se eu não tivesse falado de perímetro há pouco, pararia para falar agora para vocês, né? Então, vamos lá. Gente, já está definido o seguinte, é um quadrado. A área é 225 metros quadrados, tá? Vale lembrar que qualquer coisa que você queira definir no quadrado, você depende da medida do lado, tá? É necessário. Então, gente, se eu quero o perímetro, eu preciso do lado. Como a área do quadrado é L ao quadrado, então L ao quadrado é igual a 225. Prontinho. E que L é igual a raiz quadrada de 225, ó. Quanto que é a raiz quadrada de 225? Bora, galera que está treinando, vai dar 15. Prontinho, ó, tá? Então aqui eu tenho a medida em metros. Olha aí, o lado é igual a 15 metros, beleza? Então é a letra... Calma, ainda não é para marcar nada, mas daria vontade de marcar na letra A, porque eu já tenho um resultado. Porém, não é o resultado que a questão está pedindo, tá? Então, não custa nada alertar que nem sempre quando eu chego em determinado resultado, tá? Já seja então o resultado da questão. Tem que estar sempre atento a isso, volta sempre no enunciado para conferir. Então, bora conferir aqui o que é verdade. Vamos lá. Perímetro, gente. O que é perímetro? Como é um polígono, é a soma dos lados. Quadrado, 4 lados iguais de medida L, então seria 4L, né? Logo, o perímetro, 4 vezes o lado, que aqui deu 15. Então, o perímetro, 4 vezes 15, vai dar 60. Prontinho. Agora sim, né? Ó, tem 60 aqui na alternativa C. Tá aí, então, a questão de número 4. Vamos agora falar do losango, né? A nossa terceira figura dentro dos quadriláteros. Bom, aqui, gente, eu vou mostrar para vocês essa fórmula de uma maneira bem gráfica, tá? Sem dedução matemática, né? Ou seja, algébrica, no caso, né? Por cálculo, tá? Vai ser mais prático aqui. Olha só, gente, o que eu vou fazer. Eu vou montar aqui um retângulo, tá? Tá aqui um retângulo. Esse retângulo vai ter base Dzão e altura Dzinho. Logo, a área desse retângulo é base vezes altura. Então, Dzão vezes Dzinho. Tranquilo? O que eu vou agora fazer é, no ponto médio de cada lado do losango, perdão, do retângulo, formar segmentos, tá, que se unam justamente por eles, por esses pontos médios. E aí, gente, a gente consegue formar essa nova figurinha aqui, que é o tal losango, ok? Bom, o losango, ele tem os 4 lados iguais, tá? Essa é uma dedução mais aprofundada, mas a gente pode aqui, por conceito, já te dizer que o losango tem os 4 lados iguais, beleza? Daí o seguinte, gente, olha só agora. Pelos pontos médios opostos, eu vou, então, traçar as diagonais, ó. Tá aqui as diagonais. Então, por isso que a gente chama de Dzão e Dzinho. Por quê? Porque essa diagonal aqui, ó, a gente transporta para cá, para a base do retângulo. Então, ela é Dzão, ela é diagonal maior. E essa outra diagonal aqui, a gente transporta aqui para o retângulo, formando a medida Dzinho. Então, ela é a diagonal menor. O detalhe agora é esse, ó. Eu vou formar aqui triângulos, olha só, triângulos. Eu tenho 4 triângulos aqui que estão fora do losango, ok? Agora vejam, eu tenho outros 4 triângulos que estão dentro do losango, correto?
A característica é a seguinte, todos esses triângulos aqui, ó, são triângulos retângulos, todos eles, cada um deles, são triângulos retângulos e são congruentes, ou seja, têm as mesmas medidas, o mesmo perímetro e principalmente, o que nos interessa, a mesma área, tá? Significa o que então? Que o retângulo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos. Já o losango tem apenas 4. O que significa então? Que a área do losango, vamos chamar de AL aqui, ela é a área do retângulo dividido por 2, né? Já que aqui só tem a metade dos triângulos. Então tá aí, daí nasce aquela ideia, né? Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Então aqui temos a área do losango. Essa é a forma mais prática do cálculo para a área de losango. Tranquilo, pessoal? Bora ver então isso na prática. Bora pegar aqui uma questãozinha de losango, ok? Vamos lá. Diz assim então a questão. A logomarca que está estampada no fardamento dos funcionários de uma determinada empresa tem a forma de um losango, cujas diagonais medem, respectivamente, 7 centímetros e 8 centímetros. Calcule em centímetros quadrados a medida da área desse losango. Então, bora lá. Galera, já tem aqui uma medida 7 e uma medida 8, que são as diagonais. Portanto, pelas medidas, 7 é a diagonal menor, 8 é a diagonal maior. Não tem mistério, não precisa nem de desenho aqui, porque a questão já disse que a figura tem a forma de quê? De losango. Então é só aplicar a fórmula. Vamos lá. A área é diagonal maior 8 vezes a menor 7 dividido por 2. Né? Então vai lá. 8 por 2 vai dar 4 vezes 7. Não é isso? Então 4 vezes 7, 28 centímetros quadrados. Portanto, aqui você marca na letra C. Então, questão rápida, né? E bem interessante também da parte de losango, uma aplicação aproveitando de que losango não é uma figura com alta frequência, né, em concurso. Mas é importantíssimo a gente chegar sabendo essas fórmulas, beleza? Muito bem, gente. Bora seguir. Bora trabalhar agora mais uma figurinha, a última dos quadriláteros, portanto. Aqui a gente vai falar do trapézio, tá? Interessante agora, pessoal, porque eu falei ainda há pouco para vocês sobre o paralelogramo. Então, aproveitar para diferenciar um trapézio de um paralelogramo. O paralelogramo, ele tem, então, lados opostos, paralelos e congruentes, iguais, né? Só pela primeira observação que a gente tem dessa figura, veja, aqui embaixo eu tenho Bzão e aqui em cima eu tenho Bzinho. Já indica que a medida é diferente, tá? Então, o que que acontece? A gente vai ter aqui, ó, apenas dois lados paralelos. Então, esse é o diferencial do trapézio em relação ao paralelogramo. O paralelogramo tem dois lados paralelos e outros dois lados paralelos. O trapézio tem dois lados paralelos e os outros dois não são paralelos em teoria, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Bora verificar a formulazinha, tá? Então, gente, aqui é o seguinte. De uma maneira bem objetiva, se a gente traçasse aqui, ó, uma diagonal, a gente formaria aqui dois triângulos, tá? Dois triângulos. Cada um deles, a área seria o quê? Base vezes altura sobre 2. A altura, gente, ela é igual, mas as bases são diferentes. E é isso que particulariza a fórmula para o trapézio. Então, a gente diz assim, ó, como está anotado aqui. A área do trapézio, ela é a soma das bases vezes a altura dividido por 2. Então, ela é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, tá? Ou seja, as bases são as medidas paralelas, ok? E temos outros dois lados não paralelos, são chamados de lados oblíquos. A distância entre essas bases a gente chama de quê? De
altura. E aí vem a fórmulazinha, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tranquilo? Bom, vale aqui duas observações. Bora falar aqui, então, desses casos, tá? Pode ocorrer aí em questões mais lá para frente. Olha só, gente. Existem 3 tipos de trapézio, tá? Vamos adotar esse aqui como uma referência. Esses dois lados aqui, ó, não paralelos, são diferentes. Quando eles são diferentes, nós dizemos que ele é escaleno. É a mesma ideia do triângulo escaleno, 3 lados diferentes, tá? Então, o escaleno aqui ele está relativo aos lados oblíquos, são diferentes. Caso os lados oblíquos sejam iguais, nós dizemos que esse trapézio é um trapézio isósceles, tá? Isósceles. A mesma ideia do triângulo isósceles, né? Triângulo isósceles, 2 lados iguais. Trapézio isósceles, 2 lados iguais. Quais são esses lados? Os não paralelos, ok? E tem, por último, o chamado trapézio retângulo, né? Qual é a característica do trapézio retângulo? É que a altura ela é uma das medidas não iguais, né? Correto? Não paralelas, perdão. Uma das medidas não paralelas. Ou seja, você tem base maior, tem base menor. E a altura ela vai formar 90 graus com as bases, 2 vezes ali, sendo que ela é um dos lados não paralelos, tá? Então, por conceito, diz assim, que um trapézio é retângulo quando ele tem 2 ângulos de 90 graus, ok? Tá aí, então, a ideia geral sobre os trapézios, além da parte mais importante, que é a formulazinha da área, legal? Então, vamos prosseguir, gente. Bom, um exercíciozinho aqui sobre trapézios, né? Bora falar aqui então. Diz assim: um terreno tem a forma de um trapézio de bases 35 e 24 metros e altura 22 metros. Nesse terreno foi construída uma piscina retangular de 10,5 metros por 6 metros. No restante do terreno, colocou-se grama. Qual área da parte do terreno que foi gramado? Bom, então bora aqui fazer um croquis, né, uma ideia do que seria esse terreno, para que a gente possa então desenvolver a questão. Vamos lá então. Olha só, nós temos então um trapézio. Está aqui então um trapézio. Esse trapézio então é o terreno. As medidas aqui são 24 e 35. Prontinho. E a altura é igual a 22. Vou botar aqui por fora, ó. Vamos botar aqui por fora. A altura igual a 22. Aí, gente, no tal terreno foi construída uma piscina de forma o quê? Retangular. Então, vamos lá. Forma retangular. Prontinho. Quais são as medidas? 10,5 metros, vou botar aqui por dentro. 10,5 metros por 6 metros, né? Então, a parte externa à piscina, né, dentro do terreno, foi toda o quê? Gramada, como sugere a questão. Então, o que o problema está querendo ele quer saber qual é a parte do terreno que foi o quê? Gramada. Então, graficamente, gente, é só fazer isso aqui, ó. Calcula a área toda, ou seja, calcula a área do trapézio, e dessa área do trapézio você tira essa figura, que é o retângulo, ou seja, calcula a área do retângulo e tira da área do trapézio, beleza? Então, bora lá. Gente, área do trapézio, vamos lá, chamar de AT. Vai ser base maior mais base menor vezes a altura, que é 22, dividido por 2, ó. Ok?
Segue. Aí tu vais ter aqui, ó, 35 mais 24, que dá 59, vezes 22 por 2, que dá 11. E aí vamos lá. A área do trapézio vai ser igual a, aqui, ó, 59 vezes 11, né? Então vai dar aqui 9, 4 e 6, 649 metros quadrados. Inclusive, tem aqui a letra A, né? Lembra que eu já falei isso em outras questões, ó. Pegadinha. O problema não quer a área do terreno. Ele quer a área do terreno que foi gramado, certo? Então, precisamos agora tirar a área do retângulo. Vamos lá. Área do retângulo. Base 10,5 vezes a altura, que é 6. Ok? Então, a área do retângulo, 10,5 vezes 6, vamos lá, se fosse 10 vezes 6 era 60. E mais a metade de 6, que é 3. Então, vai dar 63 metros quadrados. Então, nós temos aqui, ó, a área do terreno todo, que é o trapézio, e a área da piscina, que é o retângulo. Então, a área gramada, vou chamar de AG, é todo o terreno, 649, menos a área da piscina. Prontinho, ó, tá? Então, a área gramada vai dar aqui 9 menos 3, que dá 6. 4 menos 6 não dá, né? Então, seria 14 menos 6, que é 8. E aqui valendo 5. Prontinho, ó. 586 metros quadrados é a área gramada. Então, nós temos aqui a letra B. Bacana, pessoal? Tá aí a questão de número 6, uma aplicação bem interessante de trapézio, e como já ocorreu em outra questão, já associou a uma outra figura que a gente já estudou aí atrás, beleza? Bora lá, bora prosseguir. Bom, da nossa parte teórica, vamos agora para o último caso, que é o círculo, tá? Então, a única curva, né, que a gente vai estudar aqui, que é o círculo. Muito bem. Olha só, círculo, gente, depende exclusivamente de um elemento, que é esse elemento R bem aqui, tá? Então, círculo é uma curva, ok? Que tem um centro, que aqui é chamado de O, tá? E ela tem sempre a mesma distância para as suas extremidades. Então, essa distância aqui é chamada de R, beleza? Muito bem. Olha só. Além do R, eu preciso saber dessa informação aqui, do π. Às vezes a questão informa, mas, gente, se a questão não informar, adote isso aqui, ó, que o π vale 3,14. Π é um número irracional, ou seja, tem infinitas casas decimais não ordenadas. Então, a gente aproxima aqui pelo 3,14 quando a questão não dá, tá? Se a questão der o valor, adote aquilo que a questão estiver propondo. Tem questão que diz que o π vale 3,1, que o π vale 3, ou seja, o cara quer ajudar a gente, né? 3 está ótimo. Beleza. Então, voltando aqui, gente, tá? O que vai do centro até a extremidade é, então, o raio. Beleza. E aí, vem as fórmulas, tá? Primeiro vem a fórmula da área, ou seja, toda essa região aqui, que é πr ao quadrado, né? Essa é a primeira formulazinha, πr ao quadrado. Tem a segunda formulazinha, que é a do comprimento, tá bem aqui, ó, comprimento da circunferência. O que seria isso? O comprimento da circunferência, gente, nada mais é que o contorno do círculo, tá? E eu falei ainda agora sobre a questão do contorno. Contorno é perímetro, então não esquece. Quando se falar em comprimento da circunferência do círculo, ele está dizendo ali que está calculando ou pedindo para a gente calcular o perímetro, tá? Então vamos lá, a formulazinha é 2πr, né? Área o 2 em cima, comprimento 2 do lado, tá? πr tem nos dois aí. Tranquilo? Bom, complementando ainda, vamos fazer o seguinte, eu vou botar aqui uma figurinha, tá? Imagina o seguinte, tá aqui um segmento que vai do ponto A até o ponto B e está passando aqui no
centro, tá? Toda vez que isso acontecer, gente, nós estamos diante do elemento D. Quem é esse D? D, gente, é nada mais que o diâmetro da circunferência, o diâmetro do círculo, tá legal? E o diâmetro, observem graficamente que ele vai aqui do centro até a extremidade, do centro até a extremidade, então ele é o R duas vezes, então o diâmetro sempre é o dobro do raio, legal? E aí, gente, vale um alerta, tá? Porque você pode ter questões assim na prova, isso pode te dar um certo trabalho. Olha só, eu posso ter aqui um círculo e lá dentro um outro círculo, tá? O que que ocorre? Vamos puxar assim, eu tenho aqui um raio do círculo menor, ok? E bem aqui eu vou ter um raio do círculo maior, tá ok? Então vamos fazer assim, ó, centro O até A, centro O até B. De O até A é um raio pequeno, de O até B é um raio grande, tá? Só para diferenciar em relação ao tamanho de cada circunferência ou círculo. Daí você vai ter o seguinte, ó. Essa região aqui que eu estou marcando agora é uma região que está entre o círculo maior e o círculo menor, tá? Nós chamamos esta região de coroa circular. Coroa circular, portanto. Gente, coroa circular, área da maior, tirando a área da menor. Então, seria a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Ou seja, seria a área da coroa circular aqui, ó, π Rzão ao quadrado menos π Rzinho ao quadrado. Como o π é um fator comum, ele fica em evidência. Então, fica Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado ali dentro do parênteses, tá? Então, a gente deduz aqui essa fórmula para você. Ah, mas se na hora eu não lembrar como é essa fórmula aqui, e aí o que eu vou fazer? Simples, gente. Calcula separadamente a área de um círculo, a área de outro círculo e no final subtrai o maior do menor. O resultado é obrigatoriamente a área da coroa circular. Beleza, gente? Tá aí então a parte teórica de círculos. Ok, bora falar agora, bora fazer aqui um exercício, gente. Vamos lá. Então, um exercício aqui bem tranquilo, tá? E diria assim, bem completo, é bem legal porque ele explora bem a parte teórica que a gente viu agora há pouco. Então diz assim, ó, a área de um círculo cuja circunferência tem comprimento 20 π centímetros é quanto? Então veja, isso aqui é muito comum, viu, gente, em prova. Ele te dá uma informação, no caso o comprimento 20 π, e pede a outra informação. Quando eu digo isso em relação àquelas duas fórmulas, ele te dá o comprimento, que é a área. Ele te dá a área, que é o comprimento, tá? Por que que isso é comum? Porque tudo depende do raio. Então, se ele te dá uma das informações, primeira coisa que a gente vai fazer é tentar calcular o valor do raio. Chegou no valor do raio, joga na outra formulazinha que resolve a questão. Então, em geral, esse é o caminho que acontece dentro desse tipo de questão de círculo. Vamos lá. Então lá, a área é πr ao quadrado, como o comprimento, olha para cá, como o comprimento é o quê? 2πr, então o comprimento é 20π, não é isso? Ó? Comprimento 20π, 2πr é o comprimento, 20π. Então vamos lá, cancela o π e o raio é 20 que divide por 2, não é isso? Portanto, o raio é igual a 10. Beleza? Como disse, né? Agora com raio eu posso calcular o que eu quiser. Calculo o perímetro, que volta para o comprimento, calculo ali a área, que é o que ele está pedindo, portanto. Vamos lá então. Área π vezes o raio, que é 10, ao quadrado. Logo a área é π vezes 10 ao quadrado é igual a 100. Logo a área, 100π. Prontinho, ó. Tá aqui então
a solução da questão de número 7. Beleza, pessoal? Letra A, né? Letra A, então, a alternativa correta. Ok? Ficamos por aqui, então, nessa proposta da teoria de áreas e perímetros de figuras planas. Beleza, pessoal? A gente se vê, então.